Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos amigos, queridos adeptos da Seitinoye, feliz ano novo. Que 2022 seja um ano maravilhoso. Que a saúde, a felicidade e a prosperidade seja uma constante na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Agradeço a oportunidade, estava com saudade dos amigos, sim, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos os senhores no domingo da Seitinoye, que é transmitido pelo canal da Seitinoye no YouTube para todos os senhores. E agradeço a todos os amigos, os senhores, senhoras, os jovens aqui presentes nesta atividade, neste domingo da Seitinoye, onde vamos estudar um pouco mais o ensinamento da Seitinoye. Para os amigos que estão chegando pela primeira vez, que estão conhecendo hoje o ensinamento da Seitinoye, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele diz que Seitinoye é um ensinamento aplicado, que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de cada um de nós. Isso significa que eu, você, o Senhor, a Senhora, somos a própria vida de Deus. Nascemos neste mundo de expressão para manifestar a vida de Deus em nossos atos, pensamentos e palavras. Não somos corpos carnais, somos seres espirituais, cuja missão é permitir com que o nosso Deus, a nossa essência, o nosso Deus no interior, possa se manifestar de forma natural em nossos atos, pensamentos e palavras. E no dia de hoje, fomos agraciados, sim, vamos estudar o capítulo 1 do livro Por que é assim? Diálogos na Academia da Vida. É este livro de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. E este é um livro que ele foi inscrito, são participações de adeptos em seminários de treinamento espiritual nas academias do Japão, onde os seminários eles faziam perguntas e o professor Seicho, o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, ele ia apresentando respostas. Então, no dia de hoje, o tema escolhido é justamente o capítulo 1. E se você ainda não tem esse excelente livro, visita a sua regional, a sua associação local, o seu núcleo, ou visita a livraria virtual da Seitinoye, que está aparecendo na sua tela, e adquira não apenas essa obra, mas várias obras que falam da verdade, para que possamos nos aprofundar cada vez mais nos ensinamentos da Seitinoye. O tema de hoje é capítulo 1, o tema de hoje, mudando o nosso próprio comportamento, muda-se também o comportamento dos outros. E aí o professor Seicho Taniguchi, ele nos agracia, ele vem nos transmitir uma série de preciosas informações através desse capítulo 1, justamente para que possamos reflexionar sobre quando eu mudo, o outro muda, quando eu mudo, o mundo se transforma. Então, nesse sentido, essa é a proposição para cada um de nós. Porém, como eu sei que o ser humano, a grande maioria, ele não tem curiosidade, então eu vou fazer aqui uma breve introdução do que nós vamos encontrar nesse capítulo 1 do livro Por que é assim? São 3 perguntas. A grosso modo, podemos dizer que são 3 indagações de adeptos da Seitinoye, 3 dúvidas de adeptos da Seitinoye, o qual o professor Seicho Taniguchi, ele nos transmite informações para que possamos compreender como vivenciar
o ensinamento da Seiichi Noye no nosso dia a dia. E o foco é justamente esse. Se eu mudo, o outro se transforma. Esse é um ponto importante para todos nós. A primeira pergunta, para que você possa ter o que lhe espera nos próximos minutos desse estudo, a primeira pergunta é uma senhora e ela fala justamente do relacionamento, do seu relacionamento conjugal. A adepta, ela deseja entender o ensinamento da Seiichi Noye e de que forma ela pode conservar o sentimento natural. Ela fala que ela não tem uma boa relação, tem algumas divergências com seu esposo, porém a Seiichi Noye fala que nós devemos anular completamente o ego. E aí ela faz a pergunta para o professor Seiichi quando ela diz: será que anular completamente o ego em relação a meu marido é me manter calada sem criticar os erros do meu marido? Essa é a pergunta que essa consulente faz. Porém, ela também pergunta qual o caminho, como ela pode conduzir a vida dela de forma a manifestar na sua vida o sentimento natural. Essa é a primeira indagação que nós vamos encontrar nesse capítulo 1. Nós temos uma outra indagação, é um divulgador da Seiichi Noye, e esse divulgador da Seiichi Noye, ele fala que ele entende intelectualmente o ensinamento. Ele fala da importância, há 3 práticas religiosas importantes da Seiichi Noye. E aí ele fala da meditação Shinsokan. Ele fala da segunda prática, leitura de livros, sutras e cantos. Porém, ele diz que ele tem uma grande dificuldade na terceira prática religiosa importante, que é justamente atos de amor e caridade, onde ele diz que ele sabe o que tem que fazer e sabe por que tem que fazer. Porém, ele não consegue avançar, ele não consegue transformar o conhecimento em ação e, consequentemente, ele não consegue vivenciar o ensinamento da Seiichi Noye no quesito atos de amor e caridade a todas as pessoas. Essa é uma outra indagação que nós vamos compartilhar aqui informações com todos os senhores. E para finalizar, a terceira indagação de um adepto da Seiichi Noye tem a ver com a superstição. Como lidar com a superstição? E a pergunta do adepto é muito direta, quando ele diz: é possível minha vida ser influenciada por números de azar ou dias de azar? Exemplo, 13. Tem gente que foge do 13 porque entende, tem a crença de que 13 é número de azar. Agora, tem gente que quando diz sexta-feira 13, aí mais preocupada ela fica. Então, a pergunta do adepto é justamente essa: será que a vida dele pode ser influenciada justamente por números ou dias de azar? Será que a vida dele pode ser influenciada por superstições? Essas são as três questões que são apresentadas no capítulo 1, e volto a dizer, por que é assim? Por que é assim? É justamente o livro do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, para que nós possamos reflexionar sobre o tema: mudando o nosso próprio comportamento, muda-se também o comportamento dos outros. O nome dessa adepta é Mineyama, senhora Mineyama. Esta senhora, a primeira pergunta, Esta senhora, ela está participando de um seminário de treinamento espiritual de 10 dias pela primeira vez, e o seu marido participou de um seminário de treinamento espiritual de 10 dias recentemente. Porém, ela explica que o seu marido, ele foi com a proposta de participar durante 10 dias do seminário de treinamento espiritual, mas em algum momento ele pediu para retornar. Ele não desejava mais continuar participando do seminário. Ele não iria completar os 10 dias. E aí ela ficou extremamente aborrecida, extremamente chateada, porque se ele saiu de casa com um compromisso de participar durante 10 dias do seminário, ao retornar antes, ele estava sendo displicente com a sua decisão. E aí ela questiona justamente esse conservar o sentimento natural, porque ela tem a facilidade de conservar. Se fosse uma outra pessoa,
não um membro da sua família, não o seu marido, ela poderia até entender, é a primeira vez que ele está participando do seminário, provavelmente talvez ele não esteja acostumado com toda a dinâmica do seminário, e ela conseguiria até conservar o sentimento de docilidade, sentimento natural de olhar para o outro e dizer, tá tudo bem, eu compreendo. Porém, sendo seu esposo, ela não aceitou. Na realidade, para que os amigos possam entender, o esposo da senhora Mineyama, ele participou do seminário durante 7 dias e de repente ele decidiu, ele desejava retornar para casa e não queria completar os 10 dias. Ela a princípio não aceitou, porém ela consultou um outro preletor da Seichonoye e perguntou para ele, meu marido, ele não quer continuar, ele deseja voltar um pouco mais cedo, eu gostaria de saber do senhor, qual é a opinião do senhor? E esse preletor disse, se o seu marido quer vir embora, deixe que ele venha embora, ou seja, diga para ele, sim, venha. E aí quando ela começa a explicar para o professor Seicho que ela ficou extremamente chateada, o professor Seicho ele faz uma observação muito interessante quando ele diz, interessante assim, porque era um seminário de 10 dias e o seu marido estava participando pela primeira vez do seminário de 10 dias. E ele não conseguiu completar os 10 dias. Mas a senhora já parou para pensar que dos 10 dias ele participou em 7 dias? Isso significa que já é um motivo para que possamos agradecer. Ela estava tão chateada, tão aborrecida, porque o marido não completou os 10 dias, porque ela entendia que se ele completasse os 10 dias, ele ia ter uma compreensão maior do ensinamento da Seichonoye, que ela não conseguia enxergar, que foi a primeira vez, e de 10 dias, de um total de 10 dias, ele participou de 7 dias. E aí o professor Seicho perguntou, mas a senhora perguntou para o seu marido, quando ele retornou, ao invés de ficar aborrecida, a senhora perguntou para o seu marido por que ele resolveu voltar um pouco mais cedo? Por que ele resolveu não permanecer durante 10 dias no seminário? Vou ler o texto para que os senhores vejam que interessante. Ela diz, quando perguntei-lhe por que resolveu voltar antes, ele, o marido, que sempre foi o marido mandão, disse-me, gentilmente, voltei logo, porque estava com muita vontade de agradecer a você pela oportunidade de participar do seminário. Olha que coisa interessante, a esposa estava tão presa, a que ele deveria participar os 10 dias, que ela não percebia que de 10 ele participou em 7. E ela também não conseguia enxergar que na realidade ele voltou antes, porque ele não iria conseguir permanecer 10 dias até voltar para poder agradecer a sua esposa. Ele voltou antes, porque ele queria agradecer a sua esposa. E ela diz, a esposa diz, que eles têm 25 anos de matrimônio. E foi a primeira vez que o seu marido lhe fitou nos olhos, manifestou a sua gratidão pela oportunidade que ela deu para que ele pudesse participar do seminário, e estava emocionado. Ela se apegou tanto aos 10 dias que não conseguia enxergar a oportunidade que foi dada a ele. De 10 ele participou em 7 dias, o que já é maravilhoso, e ele não conseguia ficar longe da esposa porque ele queria voltar o mais rápido possível para que ele pudesse agradecer a sua esposa. Nesse ponto, esse é um detalhe interessante, porque a esposa, quando o professor Seicho diz, mas se ele voltou emocionado para lhe agradecer, isso é maravilhoso. Ela disse, sim, professor, eu sei que é maravilhoso. Porém, disse a esposa, eu me perguntava, porque ele voltou transformado, ele voltou uma outra pessoa. E eu me perguntava sempre, quando ele agia com docilidade e com amor, no seu retorno da academia, até quando será que isso vai durar? Até quando será que isso vai durar? Existia um conceito
Existia um padrão mental já pré-determinado na mente dessa esposa, da maneira como ela via o seu esposo, e de repente, ao ter contato com os ensinamentos da Seichunoye, ao ter contato com a verdade homem e filho de Deus, ele percebeu que, sim, eu também sou imagem e semelhança de Deus. E tomou a decisão de permitir com que esse Deus pudesse se manifestar de forma natural em seus atos, pensamentos e palavras. E mesmo antes de completar 10 dias, com 7, já retornou para casa para agradecer a sua esposa. E a sua esposa estava desconfiada. Até quando vai continuar dessa forma? Até quando será que isso vai durar? E ela fala no livro que durou exatos uma semana. Uma semana depois, o seu esposo, ele começou a apresentar os hábitos de antigamente. E alguns amigos, alguns conhecidos, até falaram para ela que ela provavelmente, com essa atitude mental de desconfiança, colaborou para que o seu esposo ele pudesse retornar aos hábitos antigos. E partindo desse princípio, aí sim, ela tomou a decisão. Se o seminário foi tão bom para o meu esposo, eu preciso também participar de um seminário de treinamento espiritual de 10 dias. E aí ela estava participando do seminário, graças à mudança que ocorreu no seu esposo. Ela estava agora participando de um seminário e estava aproveitando a oportunidade justamente para fazer uma pergunta diretamente ao Sagrado Mestre Seichu Taniguchi. E aí peço a sua autorização para ler página 15 do livro Por que é assim? Ela diz assim: bem, de qualquer modo, agora está sendo a minha vez de participar de um seminário e aprender os ensinamentos. Quero assimilar o máximo possível o que estiver ao meu alcance e aplicá-lo na vida cotidiana. Mas, como já disse, estou encontrando dificuldade em compreender plenamente o significado das palavras conservar o sentimento natural, anular completamente o ego. E aí vem a pergunta que ela faz para o professor Seichu Taniguchi. Será que anular completamente o meu ego em relação ao meu marido é manter-me calada sem criticar os seus erros? E será que isso é conservar o sentimento natural? Essa é a pergunta feita por uma esposa que está participando de um seminário de treinamento espiritual pela primeira vez. Professor Seichu Taniguchi, com toda a sua sabedoria, ele nos diz o seguinte, resposta do professor Seichu. Isso está na página 15 e página 16, quando ele diz: viver conforme o sentimento natural, ou seja, com coração puro e livre, também é anular completamente o ego, pois isso significa anular completamente os sentimentos egocêntricos. Mais uma vez, tá? Página 15. Viver conforme o sentimento natural, ou seja, com coração puro e livre, também é anular completamente o ego, pois isso significa anular completamente os sentimentos egocêntricos. E ele diz mais, extinguir completamente o nosso ego significa extinguir o nosso falso eu. Portanto, não significa nos anularmos completamente, mas sim nos tornarmos seres humanos verdadeiros, revelarmos a nossa imagem verdadeira. Quando o professor Seichu Taniguchi ele nos diz coração puro e livre, é quando passamos a ter a crença de que somos a própria vida de Deus. Somos a própria vida de Deus, não somos corpos carnais, não somos pessoas que estamos brigando, ou criando desarmonia, ou julgando, criticando outras pessoas. Esse é o falso eu, aquele que julga, aquele que critica, aquele que ofende. Mas o professor Seichu Taniguchi ele nos diz que quando entendemos que somos a própria vida de Deus, o nosso coração se torna puro, o nosso coração se torna livre. Porque não vamos sofrer com a atitude do outro. E aí ele dá um exemplo muito interessante. Quando o marido vem e diz para ela, me perdoe esposa,
Eu estava equivocado. Eu estava equivocado. Conservar sentimento natural é aceitar as palavras do esposo, mas ao mesmo tempo reflexionar e perceber que eu também estava equivocado. E neste momento aproveito para pedir perdão e juntos tomarmos a decisão de agirmos como verdadeiros filhos de Deus. Quando falamos de sentimento natural, conservar sentimento natural, e outra literatura da Seiichi no Ie, o professor Masaharu Taniguchi diz que sentimento natural é o zero, é a origem, é o sentimento origem, e Deus é a origem de todas as coisas. Então, viver como verdadeiro filho de Deus é justamente manifestar esse sentimento natural, é permitir com que as virtudes dos filhos de Deus possam se manifestar. Coração bondoso, coração harmonioso, coração grandioso, coração sincero, ou seja, é permitir com que os atributos de Deus possam se manifestar de forma natural em meus atos, pensamentos e palavras. Se Deus é amor, que o amor possa se manifestar naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, na maneira como eu atuo. Se Deus é alegria, que a alegria seja algo natural em nossa vida. Palavras do professor Seiichi, ainda na página 16. Esse sentimento natural, isento de egoísmo, existe desde o princípio em todas as pessoas. Mas, no plano fenomênico, frequentemente, ele fica encoberto por diversos sentimentos do ego. É por isso que muitas pessoas participam repetidas vezes de seminários e cursos de treinamento espiritual e fazem bem, pois todo treinamento requer repetição. Um ponto importante para todos nós, sim, que conhecemos o ensinamento da Seiichi no Ie e desejamos permitir com que esse sentimento natural, conservar sempre o sentimento natural, é criar sentimento de unidade com Deus, sim. É através do estudo constante de palavras da verdade, permitir com que o nosso Deus interior possa se manifestar de forma natural. Se este mundo que vivemos é um mundo de expressão, criado pela grande vida para se autoexpressar, a cada um de nós foi dada a oportunidade, através do seu nascimento, para que em seus atos, pensamentos e palavras, seu Deus interior se faça presente. E aí, consequentemente, esse sentimento natural possa se manifestar de forma natural. Quando falamos conservar sentimento natural, o professor Seiichi ele diz, é importante a participação em seminários, em cursos, em treinamentos, e o próprio sagrado mestre Masaharu Taniguchi diz, a importância de ter contato com palavras da verdade. Não é querer mudar o outro, mas ter certeza de que o outro é imagem e semelhança de Deus. Não é querer impor a sua opinião ao outro. É saber que opiniões podem ser diferentes, mas a harmonia se faz presente. O professor Seiichi Taniguchi ele diz, conservar sentimento natural é quando você olhar para o seu esposo, ver Deus se manifestando em seu esposo. Quando você mirar a si mesmo, quando você observar a si mesmo, contemplar a si mesmo, ter certeza de que o seu Deus interior está se manifestando em seus atos, pensamentos e palavras. E aí a participação em atividades, o contato com a palavra da verdade constantemente, vai fazer com que nós possamos ter essa crença, essa certeza de que somos a própria vida de Deus. E permitir com que essa vida de Deus, de maneira natural, se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. Permitir com que os atributos de Deus se façam presentes em nossa vida. Essa é a primeira parte, da senhora que não conseguia observar as graças na participação do seu marido no seminário, na mudança do seu marido, mas ao mesmo tempo se sentia incomodada com a atitude do outro. E aí, o professor Seiichi Taniguchi nos convida, não apenas a ela, a senhora Mineyama, mas nos convida para que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, através da crença, da certeza, da fé de que somos a própria vida de Deus.
e permitir com que os atributos de Deus se façam presentes de forma natural em nossos atos, pensamentos e palavras. Segundo ponto, adepto da Seichonoye. Um divulgador da Seichonoye, que ele tem o conhecimento da importância das 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye, e para você que está chegando, são práticas que todos nós, adeptos da Seichonoye, somos incentivados a inserir no nosso dia a dia. Não é uma vez por ano, não, no nosso dia a dia. Prática da meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan, ver, sentir e contemplar Deus. É uma das principais orações da entidade religiosa Seichonoye. Alicerce doutrinário, meditação Shinsokan. Então, prática da meditação Shinsokan. Leitura de livros, sutras e cantos. E terceira, práticas religiosas. A terceira prática religiosa importante, atos de amor e caridade. Porque esse adepto fala, ele fala justamente que fazer a meditação Shinsokan ele consegue fazer, efetuar a leitura dos livros, cantos e sutras, ele consegue fazer com naturalidade. Porém, quando chega na prática religiosa importante de atos de amor e caridade, de colocar em prática, de executar através dos seus atos, às vezes ele não consegue. O agir seguindo a vontade de Deus, às vezes é uma teoria, é um conhecimento intelectual, mas ele não consegue executar. É como se ele dissesse, sei que devo fazer, sei o que devo fazer, porém, às vezes eu não consigo. Ele usa até a frase quando ele diz, a minha ação não acompanha o meu pensamento. E aí, nesse sentido, ele pergunta para o professor Seicho, o que é que ele poderia fazer para que ele pudesse transformar aquilo que ele acredita como conhecimento, de fato, em prática, em permitir com que isso se manifeste em seus atos, pensamentos e palavras. E aí o professor Seicho Taniguchi, ele nos diz na página 20, por mais que o senhor queira realizar alguma atividade, nada acontecerá enquanto permanecer inativo. Se quer realizar algo, precisa tomar a iniciativa e agir. Poderíamos reflexionar sobre vários aspectos, sobre essa afirmativa do professor Seicho. Às vezes, talvez, dentre os amigos aqui presentes nessa atividade, você tem um sonho, um ideal, e esse ideal passa por entrar em uma faculdade, cursar algo que você deseja que faça parte do seu dia a dia, escolher aquele curso que está impregnado no seu coração, porém, talvez você não se ache capaz, talvez você ache que as condições financeiras no momento não são favoráveis para que você possa alcançar esse objetivo. E aí o que você tem? Um ideal, algo que você deseja que faça parte do seu dia a dia, porém, você se mantém estático e não avança na busca de concretizar os seus objetivos. Por isso que o professor Seicho diz, por mais que o senhor queira realizar alguma atividade, nada acontecerá enquanto permanecer inativo. Se quer realizar algo, precisa tomar a iniciativa. Eu tenho um amigo da época da Associação dos Jovens que ele dizia, quem fica parado é poste. Quem fica parado é poste. E de vez em quando ainda leva uma mijada, Quem fica parado é poste. Se queremos que os nossos objetivos se concretizem, nós precisamos partir para a ação. E aí o senhor Ando, ele questiona o professor Seicho Taniguchi, porque ele diz, mas professor, para que eu possa agir, eu necessito de coragem. E aí, como a coragem não se manifesta, eu acabo não partindo para a ação. Então, eu acabo permanecendo estático, aguardando com que a coragem se manifeste, para que com isso eu possa ir na direção
dos meus objetivos ou fazer aquilo que tem que ser feito. E o professor Seiichi Taniguchi, maravilhoso, na página 21 ele diz assim: não é por ter coragem que devemos agir. Na verdade, a coragem é algo que quase sempre está escondido. O fato de iniciar a ação é que provoca a manifestação da coragem. Esse é um ponto interessante, tá? Esse é um ponto, vamos reflexionar juntos aqui, tá? Não é por ter coragem que devemos agir. Olha a palavra do professor Seiichi. Na verdade, a coragem é algo que quase sempre está escondido. O fato de você iniciar a ação é que provoca a manifestação da coragem. Vou dar um exemplo particular, sim. Nós aprendemos na Seiichi-no-ie que temos capacidade infinita, ok? E a ação faz com que essa capacidade se manifeste. Se você não parte para a ação, mesmo sem ter a convicção de que tem capacidade infinita, quando você parte para a ação, isso colabora para que essa capacidade possa se manifestar. Exemplo particular, falar em público. E o professor Seiichi lhe dá até esse exemplo, né? Ele diz que às vezes, quando ele entra para fazer uma atividade, de vez em quando ele está com um friozinho na barriga. Olha só, se o sagrado mestre Seiichi Taniguchi de vez em quando sentia frio na barriga, agora eu já fico tranquilo, tá, gente? Tranquilo. Porque de vez em quando eu também sinto frio na barriga. Mas aí eu vou lembrar a primeira vez que fui convidado para realizar uma atividade. Eu sempre fui na escola da turma do fundão. Fundão é o pessoal mais estudioso, tá? Na minha época, sim, era, ok? Era sempre da turma do fundão. E quando se falava de fazer uma atividade diante de todos os colegas, eu fugia, mas fugia literalmente, porque eu acreditava que não tenho capacidade de falar diante de X pessoas. E tive a oportunidade de conhecer o ensinamento da Seiichi-no-ie e um dia eu fui convidado para fazer um relato de experiência. Se o professor Seiichi fala que ele sentia de vez em quando frio na barriga, eu não sentia frio na barriga, eu sentia frio no corpo inteiro. O corpo inteiro tremia. E de repente você se vê diante de uma plateia onde você precisa... Livro dos Jovens, está escrito assim: a repetição das coisas nos torna experientes. Capacidade temos. Capacidade já faz parte da nossa essência como imagem e semelhança de Deus. Porém, precisamos criar as condições, as oportunidades para que possamos manifestar essa capacidade. Por isso que o professor Seiichi diz, o fato de iniciar a ação é que provoca a manifestação da coragem. Tem um autor brasileiro que disse, se você tem receio de falar em público, e quando você estiver num grupo de pessoas, quem está conduzindo a atividade fizer uma pergunta, levante a mão. Não se apegue à pergunta, levante a mão, porque você vai ter a oportunidade de falar. Não espere ter certeza da resposta para levantar a mão, ele diz mais ainda. Levante a mão e veja como uma oportunidade para que você possa se expressar. Professor Seiichi Taniguchi, para o senhor Ando, ele fala, senhor Ando, o senhor é imagem e semelhança de Deus, é filho de Deus, tem capacidade infinita, parta para a ação, e a repetição da ação vai fazer com que o senhor confie cada vez mais e permita com que essa capacidade se manifeste. Para todos nós aqui presentes, se tem receio, parta para a ação. Se acha que não tem capacidade, parta para a ação. Mas entenda, as minhas obras não sou eu quem as realizo, mas Deus que as realiza. Não é o eu falso que está realizando, é o seu eu verdadeiro, a sua essência, o seu Deus interior, que está se manifestando cada vez mais e fazendo com que você possa adquirir cada vez mais coragem. Já estamos aqui com 33 minutos dessa atividade e temos que fechar a terceira parte justamente do livro, quando fala de superstição.
Essa é uma parte muito interessante, porque, quer queira ou não, existe uma parcela da nossa população que é muito supersticiosa, assim. E aí, eu não vou passar por baixo de uma escada, eu não vou adquirir uma casa que o número dela seja 13, quando chega uma sexta-feira 13 eu fui muito preocupada se algumas coisas negativas podem acontecer. E aí tem um adepto da Seichonoye, que se chama Shirasaka. Ele é um adepto de Kyoto e ele conta um pouco da história dele. Ele fala que ele está bastante doente, e na sua vida, durante muitos anos, ele sofreu uma série de doenças. E ele conta que uma doença puxava a uma outra doença. Ele ficou doente, e essa doença, ao realizar um tratamento para essa doença, ao visitar o hospital, ele acabou contraindo uma outra doença, que fez com que ele não pudesse trabalhar todos os dias da semana. Ele podia trabalhar 3 dias na semana, em virtude dessa doença que ele adquiriu. Porém, ao fazer o tratamento de radioterapia para essa doença, ele acabou queimando as glândulas salivares. E aí ele estava muito preocupado porque a sua vida era uma sucessão de coisas negativas. E aí, para que você possa entender melhor o contexto, o qual o adepto Shirasaka, ele cita essa situação, me permita ler rapidamente aqui as palavras dele. Ele diz assim: outro dia um conhecido meu disse-me o seguinte: você está com tanto azar porque a casa onde mora é um lugar azarado. Você escolheu um imóvel voltado para a direção errada? Acho que ele tem razão, diz o adepto. Não sei porquê, o número 9 me persegue. E aí uma explicação para os senhores. No Japão, os números 9 e 4 são considerados de mau agouro, porque tem o mesmo som que as palavras infortúnio e morte. E aí ele diz: não sei por que o número 9 me persegue. O prédio onde moro chama-se Conjunto Residencial da Quadra 9. O número do meu apartamento é 909 e fica no 9º andar. O pior foi que mudei justamente no dia que é considerado um dia de azar, por ser data de aniversário da morte de Buda. Sempre fui cético, por isso no começo não dei muita importância a esses comentários, mas de tanto ouvir as pessoas falarem que meu apartamento tem um número de azar, comecei a acreditar nisso e fiquei doente. Agora não consigo tirar essa ideia da minha cabeça. Ele acredita piamente que ele está sofrendo, está doente, porque o seu apartamento, o número do seu apartamento é 909 e que se situa no 9º andar. E no Japão, o número 9 é considerado de mau agouro porque tem o mesmo som da palavra morte. E aí ele passou a acreditar nisso. E de repente ele faz essa pergunta para o professor Seicho. Professor, em um seminário, diante de todos os participantes, que devo fazer, professor? E o professor Seicho, com toda a sua sabedoria, pergunta para ele: o seu apartamento é um lugar agradável de se viver? E ele diz: sim, professor, o meu apartamento sim, é um lugar agradável de se viver. Seu apartamento tem uma boa vista? Uma vista maravilhosa? Ele diz: sim, também tem uma vista maravilhosa. Seu apartamento é ensolarado? É claro. Está situado numa posição que a claridade do sol chega todos os dias? Ele diz: sim, também o meu apartamento é muito ensolarado. Então isso significa, diz o professor Seicho Taniguchi, que o seu apartamento pode ser considerado um ótimo apartamento. E sabe o que ele responde? Realmente, é um ótimo apartamento. Porém, eu tenho a impressão que estou sofrendo doença, estou com essas dificuldades justamente por causa desse conceito do número de mau agouro. Já diz o professor Seicho Taniguchi. Palavras 23, página 23. Ele diz assim: então deixe de pensar que a localização e o número do seu apartamento estão exercendo influências negativas em sua vida.
Se esses fatores realmente exercessem influência negativa em nosso destino, este mundo seria um lugar onde tudo se desenrolaria independentemente da nossa vontade. Acreditar em números de azar, dias de azar, é superstição. Quem tem verdadeira fé não acredita nisto. Este mundo que nos rege é um mundo de expressão, que reflete os nossos pensamentos e sentimentos. Porém, quando eu passo a acreditar que o número X, 13 exemplo, trazendo para a nossa realidade, vai afetar a minha vida, não é que o número 13 vai afetar a minha vida, mas a minha crença é que vai fazer com que eu possa atrair coisas negativas. Por isso que o professor Seiichi Taniguchi diz, acreditar em números de azar, dias de azar é superstição. Quem tem verdadeira fé não acredita nisso. E diz mais para que possamos fechar essa parte. O Senhor disse que passou a acreditar em determinados números, dias e localizações que dão azar, por causa dos comentários das pessoas ao redor. Atenção, não dê muita importância à opinião alheia. Procure manter uma atitude mental positiva. Procure manter uma atitude mental positiva. Se somos imagem e semelhança de Deus, se somos a própria vida de Deus, se este mundo que nos cerca é um mundo de expressão, criado pela grande vida para se autoexpressar, aquilo que eu penso, aquilo que eu vibro, aquilo que eu jogo para o universo, é que vai fazer com que eu atraia coisas semelhantes. Por isso que o professor Seiichi Taniguchi diz, não passe a acreditar. Não é um 13 que vai determinar se você será feliz ou infeliz. Não é porque você mora num apartamento com esse senhor 909 e o número 9 é um número que tem um som de mau agouro, que representa a palavra morte, que você vai atrair coisas negativas na sua vida. Porém, se você passa a acreditar nisso, você está dando força e criando um aspecto mental que vai atrair coisas negativas na sua vida. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos a própria vida de Deus. O que rege a nossa vida é a vontade de Deus. Que possamos criar intimidade com Deus, queridos amigos. Que possamos criar intimidade com Deus. Seja através de leitura de palavras da verdade, seja ouvindo palestras como estamos nesse momento aqui reunidos, seja participando de um seminário, seja participando de um seminário na academia, um seminário na regional, um curso, um treinamento, seja tendo contato com palavras da verdade todos os dias, até adquirirmos a crença, a certeza, a fé. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando seus anjos para me orientar e me proteger. Aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando seus anjos para me orientar e me proteger. Ou se desejar, Livro dos Jovens. Não vou nem citar a página, porque você pode encontrar dentro do Livro dos Jovens. E se não tem um Livro dos Jovens, livraria virtual. Tem uma mentalização lá, que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, que diz, eu estou vivo, aqui e agora, porque o Criador me enviou a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. Meu coração está livre de qualquer medo ou preocupação, pois Deus está sempre comigo. Sei que Ele cria somente boas coisas e jamais as coisas ruins que possam ser temidas ou que causem preocupações. Tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido da força de Deus, e não há coisa alguma consiga deter a minha marcha. Oração é pensamento constante. Queridos amigos, que neste ano de 2022, a oração seja uma constante em nossa vida. Pensar, vibrar como um verdadeiro filho de Deus, para que possamos permitir que as nossas crenças permeiem os nossos atos, pensamentos e palavras, e para onde você olhar, você veja a manifestação de Deus em sua vida. Deus na esposa, Deus no esposo, Deus no pai, Deus na mãe, Deus nos filhos, Deus nos amigos, Deus nos conhecidos. Ou seja, quando eu mudo, o outro muda. Se eu enxergo o outro com defeitos, conserva sentimento natural. Sou imagem e semelhança de Deus. Outra imagem e semelhança de Deus. Quando eu reconheço, quando eu vibro, quando eu jogo para o universo, aquilo que eu reconheço se manifesta. Para finalizar,
tenho aqui em mãos o livro Minhas Orações. E nesse início de ano, já que estamos falando de mudando o nosso próprio comportamento, muda-se também o comportamento do outro. Minhas Orações, página 175. Uma oração para que possamos realizar nesse início de ano, para que possamos permitir com que a nossa vida seja regida pela vontade de Deus. Talvez você olhe dentro do seu coração e ainda tenha que eliminar um ou outro conflito com A, com B, com C. Uma atitude equivocada que você não concorda, uma palavra, uma maneira de agir. E aí o que nós precisamos fazer? Serenar no nosso coração, para que possamos conservar o sentimento natural e permitir com que os atributos de Deus se manifestem em nossa vida. Nesse sentido, está aqui, página 175, eu peço carinhosamente que você possa assumir posição de oração neste momento, para que você possa acompanhar a oração. Oração para eliminar o conflito. Há uma explicação que diz: se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, já não poderá ter a verdadeira paz. Lembra? Sentimento natural. É importante não abrigar na mente a semente do conflito, pois ela germina, cresce e dá frutos. Para eliminar o conflito, mentalize as seguintes palavras. Para eliminar o conflito, mentalize as seguintes palavras. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entre no mundo absoluto de Deus. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entre no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente. Envoltos pelo infinito amor de Deus, as pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Minhas orações, oração para eliminar o conflito. Queridos amigos, que possamos, durante este ano de 2022, nos aproximar cada vez mais da nossa essência, através da oração, para que possamos permitir com que o nosso Deus interior possa se manifestar de forma natural em toda a nossa plenitude, em nossos atos, pensamentos e palavras. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Já nasce épico, o curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2022, que será realizado de 4 a 6 de fevereiro de 2022. Presença de espírito não vai faltar no mais completo evento online de todos os tempos, realizado pela organização que de ponta a ponta do país unirá na modalidade virtual todas as virtudes de cada mulher e líder que terá a honra de participar desse encontro histórico. Com o tema Renasça, viva plenamente o agora, o curso foi minuciosamente montado sob eixos focais que organizam a prática da liderança, orientam as ações cotidianas e promovem o renascimento espiritual das mulheres da sociedade contemporânea, capacitando-as para viver de modo pleno o agora,
dentro do qual já existe a vida eterna. Curso Mulheres de Deus 2022 terá por marca sintetizar em um único evento toda a expertise da Associação Pomba Branca ao longo de sua história, que logo no primeiro dia será contada, transmitindo às participantes qual é a dimensão grandiosa de pertencer a um grupo de mulheres que tem feito toda a diferença ao longo das gerações de líderes que vieram se sucedendo até que elas que atuam nos dias de hoje. Palestrantes de vasta experiência na arte de transmitir os ensinamentos da Seichonoye orientarão estudos de largo alcance a respeito do significado mais profundo de ser uma dirigente da Associação Pomba Branca. Com momentos de perguntas e respostas, painéis com troca de experiências, atividades interativas online e salas ao vivo com quem compartilha da mesma função nas regionais de todo o Brasil, os tradicionais módulos dos departamentos. O curso proporcionará um sentido de corpo e de unidade altamente fortalecedor entre as líderes da mesma área de atuação, o que dá a este evento a dupla função de curso e grande fórum de troca e multiplicação de experiências. Atravessando a totalidade das atividades, será trabalhada a compreensão a fundo da missão, visão e valores da Associação Pomba Branca, uma organização sempre voltada para as ações que despertem a natureza divina e transformem cada mulher em uma referência de valorização da vida, com ênfase na espiritualidade, idealismo, alegria e excelência, entre outros valores que serão apresentados em vídeos especiais ao longo de toda a programação. Participe do curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2022, modalidade virtual. De 4 a 6 de fevereiro de 2022. Para se inscrever, vá até o nosso website no endereço eventos.sni.org.br. Mais informações 0 prestadora 11 5014 2299 pombabranca@sni.org.br ou no contato da regional da Seichonoye mais próxima de você. Deus conta com mulheres como você que neste evento celebrarão em conjunto a expressão dos seus valores, o aprimoramento do modo de ser líder e a vivência da prática religiosa no cotidiano, capacitando-as para viver de modo pleno o agora, dentro do qual já existe a vida eterna. Muito obrigado!